Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Iranildo e você está no canal Iranildo José. Desde já quero agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal, vocês que não são inscritos que se inscrevam, ative o sininho, deixe seu like com o gostei e compartilhe esse vídeo. Nos ajuda a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Hoje meditaremos a palavra de Deus sobre o tema, o primeiro sacramento, o batismo. Onde a gente vai ver também o batismo de criança, onde que já está na sociedade do anticristo, que abole e engana muitos, onde se diz qual é o pecado que uma criança tem tão inocente. E a gente vai ver pelas escrituras se é certo ou se não batizar uma criança. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que nos assistem através do canal Iranildo José, desde já quero agradecer a todos vocês que já são inscritos, vocês que não são inscritos, que se inscrevam, ative o sininho, deixe seu like com gostei e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a evangelizar. Hoje vamos falar sobre o tema, onde no vídeo anterior eu tinha feito a promessa de falar sobre os 7 sacramentos, onde o primeiro sacramento é o batismo. O segundo sacramento é a confirmação a crisma. O terceiro sacramento será a Eucaristia ou comunhão. O quarto sacramento é confissão ou penitência. O quinto é o São dos Enfermos. O sexto é a ordem e o sétimo é o matrimônio. Vamos separar essa meditação por parte, porque não tem como falar os 7 sacramentos dentro de um vídeo, já que o tempo é curto. Então hoje a gente vai meditar sobre o Santo Sacramento, o primeiro sacramento, que é o batismo. Convido vocês já a pegar as escrituras para a gente meditar junto sobre o Santo Sacramento do batismo. Então vamos pedir sobre nós, meus queridos irmãos, que nosso bom Deus envie sobre nós o Divino Espírito Santo, para que ilumine a nossa mente e preencha o nosso coração com fogo abrasador. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei o fogo do vosso amor, e tudo será criado, e renovaremos a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vocês que nos assistem através do canal Iranildo José, desde já agradeço a todos vocês que nos assistem. Peço a vocês que vamos meditarmos junto a palavra de Deus no tema sobre o primeiro sacramento, que é o batismo. Então, eu convido vocês a que abram as Santas Escrituras em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 17, onde a gente vai meditar sobre o batismo. Por que a gente deve se batizar? Então, meus queridos irmãos, vamos fazer a meditação. Mateus, capítulo 3, versículo de 13 a 17. Nesse tempo, veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizando Jesus, subiu imediatamente das águas, e logo ao céu se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinha do céu, dizia: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Convido vocês, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agora abrir para a gente fazer a meditação da palavra em Lucas, capítulo 3, versículo de 21 a 22. Lucas, capítulo 3, versículo de 21 a 22. Ora,
Tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus também batizando, achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, e eu hoje te gereis. Convido vocês, meus queridos irmãos, a abrir agora a palavra de Deus em João. Em João, capítulo 1, versículo de 32 a 34. João, capítulo 1, versículo de 32 a 34. E João deu testemunho, dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba, vindo do céu, e permanecer sobre ele. Eu não o conheci, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre que vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vimos que nosso Senhor Jesus Cristo se batiza, rapidamente sai das águas do Rio Jordão, e João Batista logo vê que logo do céu desce o Espírito Santo, em forma de uma pomba, e ele ouve a voz, onde vai dizer: Este é o meu filho, a quem me alegro. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o batismo é o que abre a porta do céu, o primeiro sacramento. É o primeiro sacramento aonde, quando a gente somos batizados em nome da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso nome se acende no livro da vida. Para quê? Para que a gente tenha vida eterna. A gente não batizado, meus queridos irmãos, é uma pessoa sem vida. Porque quando a gente já nascemos com o pecado original, que foi o pecado de Eva e Adão. Adão e Eva. Que o pecado, essa desobediência, que começou com eles dois lá no começo, trouxe para o mundo a morte. Deus não criou o homem para morrer. Deus criou o homem para viver eternamente. Então, meus queridos irmãos, o batismo é o que nos purifica a nossa alma. É o que nos purifica, que nos lava, que essa mancha que o pecado transpassou para nós. Veja, um pecado que aconteceu com Eva e Adão lá no Jardim do Éden, que até hoje vem se passando de geração e de geração, que só é apagada, essa sucessão que se passa desse pecado, só é apagada através do batismo. É o batismo que nos purifica desse pecado, que nos lava desse pecado. A gente vê que João já batizava o povo naquele tempo para a remissão dos pecados, com água. Mas João já dizia que ia vir aquele que era maior do que ele, que João não era nem digno de amarrar sua sandália, que batizaria com fogo. E esse fogo é o Espírito Santo de Deus. Agora, a gente vemos também, meus queridos irmãos, aonde hoje na sociedade o pessoal diz que todos nós somos filhos de Deus. E não é. Filho de Deus só aqueles que são batizados. É pelo batismo que a gente somos irmão. Veja que coisa divina e santa. Quando a gente somos batizados, nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Deus e nosso irmão. Por isso que a gente chama irmão. Ô irmão, com o nosso próximo, que é ele que é batizado. Quando nós não somos batizados, a gente somos criatura, porque foi Deus que nos criou. O pessoal até chama com uma pessoa que não é batizada, chama pagã. Um pagã ali, um pagã, que é aquela pessoa que não é batizada. Então você que não é batizado e que deseja receber o sacramento, peço você, procure o seu sacerdote da sua cidade, procure a paróquia, entre em contato e diga que você deseja receber o sacramento do batismo. É um sacramento divino e santo, que todos nós precisamos receber, porque é através desse sacramento, que o nosso nome se acende no livro da vida. Bem-vimos no Santo Evangelho, que naquele tempo não tinha o batismo, não existia o batismo. O batismo começa pelo profeta João Batista, que dá início ao batismo, já dá início
a preparar o caminho do Senhor pelo batismo, onde ele já batizava com água. Mas dizia já a população naquele tempo que ia vir aquele que era maior do que ele, que João já dizia que ele não era digno nem de amarrar suas sandálias, que esse era quem batizaria com fogo. E esse era o Messias, o Filho de Deus. E a gente vê que, pelo Santo Evangelho, que nosso Jesus Cristo desce no Rio Jordão, se encontra com João Batista. João Batista, quando se encontra com Cristo, ele logo diz: Senhor, tu vens a mim para eu te batizar, eu é quem preciso do teu batismo. Então, meus queridos irmãos, veja que coisa interessante, todos nós precisamos desse batismo, que é o batismo de nosso Jesus Cristo, é o batismo da Trindade Santa. Quando nós somos batizados, a gente somos batizados no nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no batismo, Deus, meus queridos irmãos, que o nosso pecado original, que nos levou para a morte, que nos levou pela sepultura através de Adão e Eva, porque foi essa desobediência que trouxe para o homem a iniquidade, ou seja, a morte, e passou de geração em geração, por nascendo, crescendo e morrendo. E não tinha esse negócio de dizer ciclano está no céu ou fulano está no céu, não. A gente vê pelo Santo Evangelho que 2 homens vão ser arrebatados de corpo e alma no Antigo Testamento. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vê que quando nós somos batizados, veja, Divino e Santo Sacramento, o nosso nome é escrito no livro da vida. Veja que a gente vai ser co-herdeiro do reino do céu pelo batismo. É pelo batismo que a porta do céu é aberta. Veja que sacramento divino e santo. Quando a gente somos batizados, nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Deus e nosso irmão. Por isso que a gente que somos membros da Igreja de Cristo, quando a gente se encontra com um irmão na igreja, a gente diz: irmão, ô irmão, pelo batismo. E a gente só professa um só batismo. Porque hoje a sociedade, meus queridos irmãos, do anticristo que já manipula muito e engana muito, a gente vê muito que prega muito errado sobre o batismo. A gente vê pessoa que já era batizada, aí diz que aquele batismo não foi válido, aí tem que ser batizado de novo. Aí a gente vamos ver daqui a pouco mais na frente sobre os batismos de criança, onde o anticristo diz na sociedade que o batismo de criança não vale nada, não é nulo. E a gente vê pelas escrituras que a gente, quanto fosse batizado mais cedo, melhor seria. Por quê? Porque veja, a gente vê que o batismo já começa com João. João Batista já batiza com água. Em seguida, nosso Senhor Jesus Cristo vai ser batizado. E Cristo dá o início ao batismo, já batizando agora com fogo, batizando com o Espírito Santo de Deus, já batizando com a Trindade. Os apóstolos dão continuidade. Aí eu vou falar um pouco mais na frente, a gente vai ver aqui, pelo Santo Evangelho, o batismo de criança, aonde os apóstolos já batizavam. Aí veja sobre o batismo, falando sobre o batismo, a importância. A gente, quando não somos batizados, é uma pessoa morta em pé, é uma pessoa sem vida. Porque veja, a gente vai ver na Santa Escritura que vai dizer, a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. Aquele pecado que nossos pais cometeram, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, foi o que trouxe a morte para a sociedade e passou a perecer de geração em geração. Deus cria o plano de salvação que é nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Cristo é o Cordeiro perfeito, é aquele Cordeiro que não tem marca, é o Cordeiro que nos salva, é nosso Senhor Jesus Cristo. Outro tempo e outro evangelho eu vou falar sobre os cordeiros que era sacrificado em expiação pelos nossos pecados para Deus perdoar, e Deus viu o Cordeiro perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é um sacramento divino e santo. Vocês que não é batizado, busca a sua paróquia que deseja batizar, quanto depressa melhor, porque veja, quando nós somos batizados, o nosso nome, a gente dá um nome lá, qual é o nome da criança? E os pais dizem. Quando a gente somos batizados, nosso nome já está escrito e aceso no livro da vida. Já está lá, aceso e escrito no livro da vida, que é aceso pelo batismo. Quando a gente não somos batizados, o pessoal chama pagão, aquela pessoa não tem vida. Uma pessoa dessa falecendo, ele não tem essa história de a gente chegar e dizer esse crânio está no céu. De maneira alguma, nós não podemos dizer isso. Porque uma pessoa que diz uma palavra dessa é porque não conhece a palavra do Senhor. Porque aí ainda, veja que coisa interessante.
E o anticristo que já está na sociedade introduz isso na cabeça de muita gente. Então diz assim, todos nós somos filhos de Deus, velho. E não é não. Filho de Deus, só aqueles que foram batizados, que professam só um batismo, porque só existe. São Paulo escreve bem, fala muito bem sobre o batismo também. Então ele vai dizer que é uma só fé, um só batismo e um só Deus. Ele vai dizer e deixar bem claro que não existe nem duas fés, nem dois batismos e nem dois deuses. Por isso que nós, cristãos católicos, só professamos uma só fé na Trindade Santa. Aí veja, meus queridos irmãos, que é uma pessoa, quando não é batizada, ela não tem, veja que ela não tem como herança o reino para isso. E Deus está de braço aberto para receber. Não é que essa pessoa seja excluída por Papai do Céu, não. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus está de braço aberto para receber essa pessoa. Agora tem de procurar nosso Pai Celestial, as coisas de Deus. Quando nós somos batizados, a gente toma caminhando para a morte, caminhando para a sepultura. A gente toma caminhando rumo. A gente está caminhando a um lugar rumo sem direção, sem vida. Porque, veja, a gente para entrar no reino do céu, a gente só entra sendo batizado. Veja que sacramento divino e santo. Quando nós não somos batizados, não tem esse negócio que eu falei agora há pouco, de dizer Cicrano está no céu, não. Porque não está. Porque é pelo batismo. É pelo batismo que nós somos filhos de Deus. Aí o anticristo chega dentro da sociedade, que eu falei agora há pouco, onde assim, todos nós somos filhos de Deus. Pelas escrituras a gente vê que não é. Antes da gente ser batizado, a gente somos criatura, porque foi nosso Pai que nos criou. A gente somos criatura. E é pelo batismo que nós somos filhos de Deus, somos cordeiro do céu. Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Deus e nosso irmão. Por quê? Porque Cristo é filho de Deus. E também nós somos pelo batismo. Quando a gente não somos batizados, a gente somos uma pessoa sem vida. A gente não pode receber Jesus Eucarístico. A gente não pode participar de nada. Praticamente uma pessoa excluída. Foi Deus que nos excluiu? Não. Somos nós mesmos que optamos a ser excluídos de Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é olhar para Cristo. Quando você olha para o crucifixo, olha para a paixão do Senhor, Cristo morreu de braços abertos para nos receber, todos nós. Cabe-se a nós, que temos o livre arbítrio, a seguir Cristo ou não. Vocês que desejam receber o batismo, meus queridos irmãos, procure sua paróquia, procure o sacerdote e diga que você deseja o sacramento. A gente vamos falar agora sobre um pouco, sobre o batismo de criança, aonde na sociedade que já estamos hoje, o anticristo manifesta muito, diz que criança não tem pecado. Qual o pecado que uma criança tem? Um recém-nascido? E eu pergunto a você, qual o pecado que a criança tem? A criança, na hora que nasce, as escrituras já dizem, principalmente Salmo 51, que diz que a gente já nasceu fruto do pecado. Que é o pecado? Veja, o batismo é para isso, para pagar esse pecado original que Adão e Eva nos trouxe, nos deu. Para pagar esse pecado. O batismo é que nos purifica a nossa alma, é que nos lava essa mancha que nossos pais, Adão e Eva, nos deu. Quando a gente somos batizados, a gente somos purificados dessa mancha e dessa culpa. Veja, eu sendo batizado, eu não tenho esse negócio de dizer assim, Cicrano morreu. Tem não, meus queridos irmãos, porque eu já tenho vida em mim, eu já sou um filho de Deus, eu já sou cordeiro e herdeiro do céu, sendo batizado. Por isso que a gente vamos ver agora os apóstolos já batizando as crianças. Porque quando a gente batizar uma pessoa depressa, melhor será. Por quê? Veja. Imagine, assim, veja, e preste bem atenção. Imagine que eu tenho um filho, que um dia eu vou ter, se Deus quiser. E meu filho cresce, está crescendo. Se meu filho morreu sem ser batizado, veja, as culpas é um pecado grave que está em mim. Eu tenho consciência. Eu tenho consciência. Meu filho deve crescendo, eu disse, não, deixa ele crescer. Quando ele quiser batizar, ele se batiza. A gente veja coisa interessante que a gente vê muito isso. E se essa criança morrer, se essa criança falecer? Quem é a culpa? Tá, quem é a culpa? E ter deixado aquela pessoa ter morrido sendo criatura. Porque a gente vê pelo Santo Evangelho que a pessoa, quando se falece, morrer, parte desse mundo, partir para prestação de conta com Deus e partir sem ser batizado, tem esse negócio de dizer que está no paraíso, que não está não. A gente vê que é pelo contrário.
É por isso, meus queridos irmãos, que nós somos batizados e buscamos aquela pessoa que não é batizada o batismo para pagar aquele pecado que nosso pai Adão e Eva trouxe, que foi a morte, para que a gente seja batizado, naquele momento seja batizado, a gente nasce para a vida eterna, onde a gente de seguida vamos fazer o próximo sacramento, que a gente vai falar, mas em outra oportunidade vou falar sobre o segundo sacramento. Então a gente vamos ver agora o batismo de criança. Convido vocês, um dos apóstolos era que batizava, viu? Batismo de criança, meus queridos, começou com 100, no ano de 100, na era de 200, em 500, não, já começou naquela era lá de 30, já com os apóstolos, já no começo. Então eu convido vocês a abrir agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, capítulo 16, versículo 29 a 33. Vejam, meus queridos irmãos, hoje agora nós vamos falar do batismo, onde os apóstolos já batizavam as crianças, naquele tempo. Então é em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de 29 a 33. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou todo trêmulo, caiu aos pés de Paulo e Silas e conduziu para fora e disse-lhe: Senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos como os que estavam em sua casa. Levando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas, e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. E fez-lhe então subir à sua casa, pôs ele à mesa e rejubilou-se com todos os seus, por ter crido em Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, veja que coisa divina e santa. O carcereiro caiu aos pés de São Paulo e pergunta, e de Silas: o que é que eu faço para ser salvo? E São Paulo vai dizer: crê no Senhor e será salvo, tu e tua casa. Veja, quando o apóstolo está dizendo aqui tu e tua casa, o apóstolo não está referindo a de parede, de tijolo e cimento, não. Ele está se referindo à minha família. Quem é a tua casa? Quem é a minha casa? A minha casa hoje é eu, é minha esposa. Se eu tiver meu filho, essa é minha casa. Se meus pais moram comigo, é meus pais. Se for uma tia, é minha casa. Então, meus queridos irmãos, a gente já vê que o batismo de criança, já os apóstolos que batizavam, já é uma voz, isso aí é muito velho, não é de hoje não, muito antigamente. Onde já vem com os apóstolos. E os padres, a igreja católica só dá continuidade no que os apóstolos faziam. É o que a gente vê hoje, o batismo de criança. Aonde, na sociedade que nós estamos na sociedade de hoje, de qual é o pecado que o anticristo é que prega muito por aí, engana muito. Qual é o pecado que uma criança tem? A pessoa pensa por si própria e diz mesmo, qual é o pecado que uma criança tem? Uma criança assim, tão inocente, se esquece. Veja que coisa divina. O anticristo não está para falar a verdade não, viu? Está para enganar e abolir a fé de muitos. Se esquece que a criança tem um pecado original. E é esse pecado original que nos levou para a morte. E é através do batismo, das águas dos batismos que nós somos batizados, em nome de Deus, em nome da Trindade Santa, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós herdaremos o reino do céu, já nascemos para a eternidade, pelo batismo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, convido vocês agora a abrir as Santas Escrituras em Marcos, capítulo 16, de 15 a 16. 15 a 16. Veja a continuidade. Em Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Veja, está lá, e pode pegar a escritura e abrir. Está em Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 16. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, para você entender um pouco, veja, diante das escrituras, imagine que eu tenho um filho, e eu, por criança, quando ele era criança,
o batiza ele vai crescendo, ele não tem, quando a gente foi batizado, ele não teve um entendimento, não se lembra do seu batismo, e preste bem atenção nesse exemplo que eu estou lhe dando. Ele não tinha o entendimento do batismo, mas foi batizado. Quando ele foi batizado, deixou de ser criatura, ele deixou de ser uma criatura de Deus, porque foi Deus que nos criou. Aquele pecado que ele herdou de nossos pais, Adão e Eva, foi apagado. Agora essa criança, não tinha esse negócio, ele dizer assim, essa criança dizer, se ela, um exemplo, ela morreu. Se ela dizer que ela partiu desse mundo para a casa do pai, a gente já pode dizer que ela está no paraíso, porque é um filho de Deus, não é uma criatura. Aí então ele vai crescendo, está com 8, está com 10, está com 12, chega perto de mim e diga, adianta até de vocês, pode até acontecer com vocês, dizer, pai, eu sou batizado. Aí eu digo a ele, sim filho, você é batizado, batizei você, Tadia, seus pardinhos foi Cicrano e Bertrano. Daqui a pouco eu vou falar sobre os pardinhos, para que é que tem de levar os pardinhos, para que é? Aí veja, ele vai crescendo, aí vai crescendo. Eu digo a ele, ao meu filho, que ele foi batizado. Ele já com 12, já com 13, 14 anos. Sim, meu filho, você foi batizado, Tadia, seus pardinhos foi Cicrano e Bertrano. Então, meus queridos irmãos, preste bem atenção. Veja, eu batizei ele, criança. Ele não se lembra. Está com 10, 12, 13, 14 anos e agora vem a mim. Pai, eu sou batizado, até pode vir antes, ou antes, perguntar mais cedo. E eu dou a resposta a ele, sim, meu filho, você é batizado. Veja, a pergunta é agora, diante do Santo Evangelho de Deus, essa criança que já é batizada, ela para se salvar, ela tem de crer no seu batismo ou se batizar de novo? E as escrituras vai dar a resposta agora, veja, preste atenção, viu? E Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 16, veja. Aquele que crê e for batizado, será salvo. E o que não crê, será condenado. O que essa pessoa tem que fazer, meus queridos irmãos? É crer no seu batismo para se salvar. Onde a gente vê na sociedade que o anticristo já manipula e muito, de qual é o pecado que uma criança tem. Eu não me lembro do batismo, tem que se batizar diante da palavra de Deus. Aí, a pessoa quando é batizada e perde a fé no seu batismo, e procura querer se batizar de novo, diante da palavra de Deus, porque ela não creu, veja o que é que vai dizer. Quem não crê será condenado. Está vendo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que assunto sério, divino e santo de ser estudado. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vermos que o batismo de criança já é bíblico. Uma pessoa que diz que o batismo de criança não é bíblico, ainda não conhece as escrituras. Porque o batismo de criança já começa pelos apóstolos. E o batismo já começa por João Batista, que só batizava com água. Com o nosso Senhor Jesus Cristo já batiza com o Espírito Santo, já batiza no nome da Trindade Santa. E os apóstolos dão continuidade no que Cristo pregou. E os padres, os sacerdotes, junto com dos bispos, dos cardeais e do papa, só dá continuidade no que os apóstolos fizeram. Por isso que o nome da igreja é a Igreja Católica. Católico significa universal, apostólica, porque vem dos apóstolos, romana, porque a sede está em Roma. Não pertence a Roma, não tem nada a ver com Roma. O nome romano porque é localizado em Roma, porque o Vaticano é o menor país do mundo, com 44 hectares de terra. É um país, independentemente, onde o chefe que governa é o Papa. A gente vemos aqui, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a gente, enquanto for batizado mais cedo, melhor será. Porque, meus queridos irmãos, vejamos no Salmo 50 e 51 o que é que fala. Vejam o que o Salmo 51 vai dizer, veja. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor, apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre o meu pecado. Pequei contra ti
Contra ti somente pratiquei o que é mau aos teus olhos. Tem razão. Portanto, ao falar, é tua vitória e se manifesta ao julgar. Eis, veja o que é que vai estar dizendo o Salmo. Veja o que é que está dizendo o Salmo aí. Eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe me concebeu no pecado. Isso aqui é forte, meus queridos irmãos. Aqui é bastante forte. Vou até repetir de novo aí. Eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que amas a verdade no fundo do ser e me ensina a sabedoria no segredo. Purifica o meu pecado com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Fazer-me ouvir o júbilo e a alegria e dá-se os ossos que esmague. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga em minhas iniquidades todas. Ó Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme no meu peito. Não me rejeite para longe de tua face, não retire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me o júbilo da tua salvação e que o Espírito generoso me sustente. Ensinarei teus caminhos aos rebeldes, para que os pecadores voltem a ti. Livra-me do sangue, ó Deus, meu Deus Salvador. Minha língua clama tua justiça, ó Senhor, abre os meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor, pois tu não queres sacrifício, um holocausto não te agrada. O sacrifício a Deus é o espírito contrito, o coração contrito e esmagador. Ó Deus, tu não desprezas. Fazei o bem a Sião por teu favor. Reconstróis as mulheres de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios da justiça, holocausto e oferta totais. Em teu altar se oferecerão novilhos. Vejam, meus queridos irmãos, vejam, minhas queridas irmãs. O Salmo 51 já reforça que a gente meditamos junto, aonde a gente vimos que o pecado que nos levou à morte é uma sucessão que começou com nossos pais Adão e Eva, que foi passando de geração em geração, que foi o quê? A morte. A pessoa, quando não é batizada, não tem vida não, nem o seu nome está escrito no livro da vida. A gente vê hoje pela sociedade, que o anticristo manifesta, onde diz que todo mundo é filho de Deus, e a gente viu pelas escrituras que não é. Filho de Deus só aqueles que são batizados, que professam uma só fé. A gente vê também na sociedade, meus queridos irmãos, onde se diz também, qual é o pecado que uma criança tem, tão inocente? E a gente diz, uma criança daquela é inocente, mas se esquece de dizer que aquela criança, como a gente vê no Salmo, como a gente já viu anterior, quando os apóstolos já se batizavam as crianças, que veja o que o Salmo vai dizer: eis que eu nasci na iniquidade e minha mãe concebeu no pecado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, até o Salmo já reforça a necessidade da criança ser batizada, e quanto depressa melhor. Por quê? Uma criança dessa falece antes de crescer e chegar à sua idade, porque a gente sabe que o dia da manhã só pertence a Deus. Aí eu posso dizer que está no céu? Não, morreu criatura. Só Deus sabe onde aquela pessoa está. No céu não podemos dizer que está. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vê principalmente esse salmo muito forte e que fala sobre os nossos pecados. Pede para Deus nos lavar. Quando ele pede aqui para nos lavar, é a água do batismo que nos lava. É a água do batismo. A gente viu, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesse salmo, reforça tudo o que a gente já viu, aonde os apóstolos já batizavam as crianças. E a gente vê, meus queridos irmãos, a necessidade. Porque imagine se uma criança dessa falece quanto cedo. A gente tem um costume de dizer, está no céu, nós não podemos dizer, só Deus sabe onde uma pessoa que não é pagão não está. Porque filho de Deus, para ser co-herdeiro do céu, herdeiro do céu, só os batizados. Veja, eu fui batizado no dia 16/11/97. Eu só tinha 2 anos, 10 meses, 19 dias. Aonde os meus padrinhos de batismo vai ser Paulo de Diogênesis e Maria Luísa. São meus padrinhos, e minha madrinha da apresentação é Rita Paula. Rita Paula.
onde ela foi que me apresentou ao sacerdote para ser batizado. O sacerdote fez o sacramento. Veja, eu era criança, não me lembro, mas acredito no meu batismo. Para quê? Para que eu seja salvo com Cristo, junto de Cristo. A gente vê que meus padrinhos, quando a gente fala nos padrinhos, esses padrinhos, essas pessoas, veja, Rita Paula, Paulo Diógenes e Maria Luísa, que são meus padrinhos, cabe a eles me orientar, quando eu era criança, a seguir no caminho da fé, rumo a Cristo. Muitas das vezes, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a gente vê que a gente escolhe maus padrinhos para os nossos filhos. Por isso que eu até vou dar um convite. Quando você for levar seus filhos para ser batizados, escolha umas pessoas da igreja que conhecem a palavra de Deus. Não escolha por interesse. Muitas das vezes a gente vemos pessoa que escolhe para ser padrinho interessado no que aquela pessoa tem. Isso não dá certo, pelo contrário, dá muito errado. Muitas das vezes a gente veja o que acontece, escolhe aquela pessoa na sociedade por ser de uma alta classe ou de uma média classe, interessado em receber alguma coisa. Em vez de escolher aquelas pessoas para ensinar seu filho a caminhar na fé, rumo a Cristo, rumo ao céu, não. Escolhe aquela pessoa interessada em receber alguma coisa em troca. O que acontece? Acontece o sacramento, que vai batizar a criança, e em vez dos padrinhos orientar, ensinar as crianças, não. Quando saiu da igreja, cada um vai para suas casas, só se vê no meio da rua, é um opa e um bom dia, e mais nada. Muitas das vezes a criança se cresce sem ensinar a criança um Pai Nosso, sem ensinar a criança uma Ave Maria, sem ensinar a criança como foi que se originou as coisas de Deus no mundo. Ou seja, como foi que se originou a igreja, como se originou os profetas, os apóstolos, como foi que nosso Jesus Cristo veio ao mundo. Tem muitas das vezes a gente vê isso, pessoas que é batizada, mas que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Quando você for levar seus filhos para ser batizados, escolha umas pessoas da igreja que conhecem a palavra de Deus. Não escolha por interesse. Muitas das vezes a gente vemos pessoa que escolhe para ser padrinho interessado no que aquela pessoa tem. Isso não dá certo, pelo contrário, dá muito errado. Muitas das vezes a gente veja o que acontece, escolhe aquela pessoa na sociedade por ser de uma alta classe ou de uma média classe, interessado em receber alguma coisa. Em vez de escolher aquelas pessoas para ensinar seu filho a caminhar na fé, rumo a Cristo, rumo ao céu, não. Escolhe aquela pessoa interessada em receber alguma coisa em troca. O que acontece? Acontece o sacramento, que vai batizar a criança, e em vez dos padrinhos orientar, ensinar as crianças, não. Quando saiu da igreja, cada um vai para suas casas, só se vê no meio da rua, é um opa e um bom dia, e mais nada. Muitas das vezes a criança se cresce sem ensinar a criança um Pai Nosso, sem ensinar a criança uma Ave Maria, sem ensinar a criança como foi que se originou as coisas de Deus no mundo. Ou seja, como foi que se originou a igreja, como se originou os profetas, os apóstolos, como foi que nosso Jesus Cristo veio ao mundo. Tem muitas das vezes a gente vê isso, pessoas que é batizada, mas que não tem o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que eu até uso um tema no nossos vídeos, onde eu digo aí, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a evangelizar, a levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Pessoas assim, que por falta de oportunidade, assim se diga, ou dos pais, ou dos padrinhos, não conheceram, não se aproximaram da palavra de Deus. E que hoje, graças a Deus, eu criei esse canal para isso. Que ele se propague, que a palavra de Deus seja propagada, seja levada, que o conhecimento da palavra de Deus seja mais conhecida. Onde a gente vê na sociedade muita mentira, muita enganação. O anticristo já está na sociedade enganando e abolindo a fé de muitos. Onde a gente vê na sociedade onde se diz qual é o pecado que uma criança tem, uma criança tão inocente. Onde uma pessoa que não tem o conhecimento de mesmo, qual é o pecado que uma criança tem? Mas quando a gente vem pela palavra de Deus, a palavra de Deus já deixa bem claro que a criança, quando nasce, já nasce com o pecado original de nossos pais, de Adão e Eva, que foi levar a morte, trouxe a morte para nós. E que pelo batismo a gente somos purificados, somos lavados dessa culpa e somos cordeiro e herdeiro do céu, junto de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo vai ser nosso Senhor, nosso Deus e nosso irmão. Para você ter uma ideia, meus queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi batizado, ele só foi batizado uma vez, viu? Morreu e ressuscitou e foi batizado uma vez e professa um só batismo. Os apóstolos a mesma coisa. Quando os apóstolos morreram para partir para esse mundo, só foi uma vez batizado.
João, que batizava o povo, só batizava uma vez. Uma vez. Hoje a gente vê na sociedade pessoas que se batizam várias e várias e várias vezes. Ao do Santo Evangelho aqui a gente vimos em São Marcos, onde se diz: ide pelo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. Então, meus queridos irmãos, você que deseja ser batizado, busque o seu sacerdote da sua paróquia. Diga que você deseja, se manifesta o desejo. Se você tem algum filho, leve, quanto depressa melhor, por bem da criança. É por bem da criança, porque o dia da manhã só pertence a Deus. E se essa criança, seu filho, falecer no outro dia? Olha o sentimento de culpa. Olha o sentimento de culpa. Pense bem nisso. Eu tenho certeza que vocês que são pais só querem coisa boa para os seus filhos. Não querem coisas mal. Então, desde já agradeço a todos vocês que são inscritos. Vocês que não são inscritos, que se inscrevam. Compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente a evangelizar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não conhecem. Desde já agradeço a todos vocês. Desejo que Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja, que o Divino Espírito Santo de Deus nos ilumine, que nosso Senhor Jesus Cristo nos acompanhe. E até o próximo encontro. Um forte abraço.